Link da descrição do cara que fez a thumbnail da teoria. Ele faz thumbnail 3D, trifoda, recomendo. Vamos lá. No começo havia só um ser primordial puro com poder, energia, magia infinita. Desse ser, se originou toda a criação com o poder ilimitado. Ele criou os universos, galáxias, estrelas, dimensões e os planetas, a vida, o plano da Terra e a morte, o plano das almas. Mas com o tempo esse ser se enfraqueceu. Não por ficar velho, não por seu poder ficar desminindo. Contudo, criado tem seu fim, sua data de validade. Esse ser tinha um poder imensurável, cada vez crescendo, cada vez fazendo esse ser não suportar o poder. Então, como ele está a morrer, ele se autodestruiu, liberando todo o seu poder para os universos, galáxias, dimensões. E de lá os escolhidos viram a se tornar um só Deus onipotente. Vivo num mundo onde a magia domina. Pena que eu nunca tive um pingo desse dom. Foquei tudo em mim, sou pura estamina. Senti o meu sentimento dentro desse som. Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte. Passei dias e dias dançando com a morte. As sombras não me fazem mal, são meu suporte. Anulo toda sua magia com um corte. Eu sempre fui muito esforço e pouca sorte. Passei dias e dias dançando com a morte. As sombras não me fazem mal, são meu suporte. Anulo toda sua magia com um corte. Eu sempre tive essa baixa estatura. Eles julgavam dizendo que eu não era. Asta estava fraco e limitado para se mover. O ladrão que estava com o Grimório do Yuno, o ladrão que era antes um cavaleiro mágico, ria muito, botando seu pé no peito de Asta, fazendo ele ficar sem respirar. Yuno se soltou das correntes e deu um soco no ladrão, mas o ladrão pegou a corrente e começou a enforcar o Yuno. Asta pegou o Grimório do Yuno e começou a gritar falando para largar o Yuno, mas o Yuno começou a falar. Asta corra com a voz ficando mais baixa, mas o pescoço de Yuno começou a estralar e quebrou, fazendo o Yuno falecer. E o ladrão disse: "Opis, exagerei um pouco." Asta com uma fúria disse: "Exagerar, você matou o Yuno." E o ladrão disse: "Você será o próximo." Mediu o Grimório e o Asta disse: "Não ou." Mas o ladrão pegou a corrente e começou a enforcar o Asta. Asta começou a parar de respirar. Então o tempo em volta começou a ficar estranho. Uma magia estranha começou a se evanar. Um Grimório de 5 trevos ia na direção de Asta. Mas uma luz do céu desceu na direção em cima de Asta e começou a fazer o Asta gritar de dor. Era quente. Começou a ter visões de um ser supremo e a luz desapareceu. E o ladrão disse: "Ó, que isso?" E o Asta apareceu atrás do ladrão, falou: "Vocêmo, região autônoma." E ele usou o Grimório de 4 folhas e explodiu o ladrão. Após isso, o Asta caiu no chão desmaiado. Asta, após algumas horas, acordou na cama na igreja. E a irmã Lili falou: "Você acordou, você está bem?" Asta gritou e falou: "Cadê o Yuno?" A irmã Lili falou: "Como eu posso te dizer?" Aí o padre chegou e falou: "Asta, infelizmente, o Yuno não sobreviveu." E Asta começou a chorar. Após alguns minutos, um homem bateu na porta da igreja e o padre abriu e Asta foi lá ver junto com o padre quem era. Era um homem do centro e falou: "Olá." Então esses 2 Grimórios estavam jogados lá no chão e eu soube da história, meus pêsames. E ele entregou o Grimório de 4 folhas e o de 5 folhas. E Asta falou: "Pera, esse Grimório não é meu, esse de 5 folhas." O homem disse: "Dá." "Ok, mas me dá." E o homem deu e foi embora. E o padre disse: "Asta, este Grimório não é seu." E o Asta disse: "Mas eu não sei, parece que meu algo assim." Então o Asta foi treinar na floresta. Ele não parava de treinar, já que ele estava lembrando que ele perdeu. Ele não conseguiu salvar o Yuno. Cada vez o Asta lembrava
Asta começava a sentir uma dor de cabeça insana. Então Asta começou a algo se mexendo no corpo todo dele. Então Asta emana uma energia estranha que estava sugando a vida do solo. E o Asta encostou na árvore e a árvore apodreceu. Das sombras da floresta começou a sair monstros de lá. Asta se perguntou o que estava acontecendo e um dos monstros falou: energia. Poder. E começaram a atacar o Asta. E o Asta tentou de defender e ele foi usar o Grimório de 4 folhas, mas foi rasgado. Asta ficou em fúria e falou: você destruiu a única coisa que lembrava o Yuno. E o Asta entrou em modo fúria, mas o monstro disse isso. Aí. Esse poder que eu quero. O Asta foi dar um soco no monstro, mas o monstro pegou o pescoço do Asta e começou a sugar todo o poder dele. O monstro apontou a mão com garras e enfiou no estômago e girou a mão, fazendo o Asta entrar em agonia. Então mais 2 monstros pegaram o Asta no ar e os mais 5 monstros começaram a morder o Asta. Asta em desespero. Desmaia o monstro após suga muito poder falou: eu venho buscar mais e eu não deixarei você vivo na próxima. Asta começou a se arrastar pelo chão e demorou 5 horas para chegar na igreja. Ele desmaiou no caminho e quando acordou todos os ferimentos se curaram, mas o poder do Asta, o que estava antes dele, está muito mais fraco. Asta foi a caminho para o reino Clover. Asta não se empolgou muito, já que perdeu apanho, não é hora de brincar. Asta entrou usando o Grimório de 5 folhas, mas ele não sabe usar e nem desbloqueou. Então um monte de pássaros foram no Asta e tudo aconteceu como na história, tirando Urra. Ele não ficou amigo do Asta, mas assim mesmo os dois foram de enfrenta nessa história. Asta queria mostra, mas dele mostra que ele não é fraco. Na hora que Urra foi na direção do Asta com uma bola de escudo atirador, Asta saiu voando e sangrou. Então Urra pegou o Grimório do Asta e falou que velho nem para usar seu Grimório, seu pobre imundo que veio da roça sem amigos, você nem sabe o que perde. Então Asta falou: perde, você que não sabe, eu perdi muito, sou uma pessoa sem magia, mas perde você que não sabe. Então uma mana de magia imensa começou a sair de Asta e tudo em volta começou a tremer. Urra tentou atacar, mas Asta deu um super ataque de vento vencendo. Então na hora de escolher, Asta já sabia que ninguém ali ia escolher ele. Então 2 capitães levantaram as mãos, um era do alvorecer dourado e o outro era dos touros negros, mas como Asta não é burro, ele escolheu o alvorecer dourado. Passou um tempo e Asta ouviu falar que 2 integrantes dos touros negros morreram em uma vila congelados.